Olá, aqui é o professor Nivaldo falando, e no vídeo de hoje veremos uma síntese dos aspectos humanos da região norte do Brasil, como a ocupação do território e as características populacionais. Fiquem atentos. Durante o período colonial, a exploração da região foi motivada pela escravização e captura de indígenas para a evangelização e a extração das chamadas drogas do sertão, como pimenta, cravo e canela, por exemplo, feita principalmente na capitania do Pará desde a primeira metade do século XVII. Por se tratar de uma área bastante extensa, não havia, na época, necessidade nem interesse em povoar toda a região para garantir a posse do território. Porém, devido às constantes expedições de franceses e holandeses que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas e queriam se apropriar de parte das terras do Novo Mundo, o colonizador português desenvolveu uma estratégia para conquistar e proteger aquelas terras. Como os rios constituíam a única forma de levar matérias-primas e produtos da região para a Europa, a estratégia se baseou no domínio da bacia do rio Amazonas. Para isso, foram construídos nos séculos XVI e XVII vários fortes que vigiavam a circulação de barcos e pessoas. A partir do século XVIII, o mundo passou a olhar diferente para a Amazônia em decorrência da descoberta do látex. A partir daí, ocorreram várias descobertas científicas que, com o advento da indústria automobilística na Europa e nos Estados Unidos, consolidaram o ciclo da borracha na Amazônia, especialmente a partir de 1871, quando a goma elástica, produzida do látex extraído das seringueiras, se tornou um importante produto na fabricação de pneus e, junto com o café cultivado no Sudeste, um dos produtos mais exportados pelo Brasil. A exportação de borracha, além de projetar internacionalmente a Amazônia, duraria até o final da primeira década do século XX, quando a produção do sudeste da Ásia, organizada pelos ingleses com a borracha contrabandeada da Amazônia, superaria a produção brasileira. Assim como a região amazônica, toda a região norte até a década de 50 é considerada um grande vazio demográfico. Essa preocupação com o povoamento da região levou o governo de Getúlio Vargas a criar em 1953 a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Posteriormente, no governo de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília foi usada como fator de grande importância para a integração do território brasileiro. Embora a cidade não tivesse situada na Amazônia, sua localização estimulou a construção de algumas rodovias que a interligaram com outras partes do Brasil. A partir da segunda metade da década de 60 até o início dos anos 80, período da ditadura militar, o governo federal transformou a ocupação da Amazônia em prioridade nacional, visando impedir sua suposta internacionalização. Nessa época, o governo entendia que a região desocupada poderia ser facilmente explorada por estrangeiros. Assim, data desse período a criação da Sudam, da Suframa e dos planos faraônicos de construção de grandes rodovias, como a Transamazônica, a Perimetral Norte e a Cuiabá-Santarém, com o objetivo de desenvolver a Amazônia e aproximá-la do restante do país, estimulando a colonização ao longo das rodovias. O lema dos militares era "Terra sem homens, para homens sem terra". Foi assim que novamente migraram para a Amazônia pessoas de diversas partes do país, incluindo mais uma grande leva de nordestinos e de empresas, já que para promover uma mais rápida ocupação do território, o governo se propôs a doar terras também para grandes empresas que se dispusessem a instalar fazendas na região. Porém, a vida dos novos colonizadores era bastante difícil. O clima e as florestas ofereciam grandes dificuldades de adaptação. Muitos morriam de doenças tropicais, como a malária. Essa situação, somada ao abandono do governo federal em gerar infraestrutura básica para a manutenção desses imigrantes, levou ao fracasso da tentativa de assentar milhares de famílias no meio da floresta amazônica. Um primeiro aspecto humano a ser explorado é o fato de não termos muitos habitantes nos 7 estados dessa região. Mesmo ela detendo uma grande extensão de terra, podemos afirmar que sua população é menor do que a população do estado de Minas Gerais, na região sudeste, por exemplo. Enquanto a região norte possui 15,9 milhões de habitantes, aproximadamente, conforme o último censo, o estado de Minas Gerais possui 19,6 milhões. Um dos fatores para essa população ser bem menor do que a de outras regiões brasileiras deve-se ao fato de que os aspectos naturais, tais como a vegetação, não facilitam a fixação humana. Junto a outras dificuldades como as grandes distâncias internas, a falta de rodovias ou ferrovias para integrar as cidades, a pequena industrialização e o alto valor das passagens aéreas para se chegar ou sair da região.
o norte ocupa o penúltimo lugar entre as regiões mais industrializadas do país, superando apenas a região centro-oeste. A industrialização dessa grande área ocorreu recentemente, apenas na década de 60, através da interferência governamental. Isso equivale a afirmar que a industrialização aconteceu quando o governo federal transformou um espaço da cidade de Manaus em uma área industrial. As empresas receberam ajuda econômica para abrirem filiais nesse novo espaço industrial. Assim, em 1967, nasceu a Zona Franca de Manaus, lugar mais industrializado de toda a região norte. Em segundo lugar, aparece a capital paraense, Belém. Mesmo com poucos habitantes, o norte é a região com o maior número de nativos. Mais de 50% da população indígena do Brasil vive nessa região e atualmente ela apresenta um elevado crescimento demográfico. Infelizmente, temos muitos conflitos envolvendo indígenas, seringueiros, ribeiros e fazendeiros, alcançando um número assustador de mortes. Essa região vem atualmente apresentando profundas modificações de seus espaços naturais, por conta de novos projetos de mineração, agropecuário e de construção de usinas hidrelétricas. A natureza vai dando lugar a grandes obras humanas e as consequências, logicamente, afetam a todos. Esse vídeo fica por aqui, pessoal. Qualquer dúvida você deve consultar o professor de geografia mais perto de você. Saudações geográficas e até a próxima.